Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Cyrano de Bergerac, do grande escritor Edmond Rostand. Edmond Rostand foi um poeta e dramaturgo francês, né, que nasceu em 1868 e morreu em 1918. Ele nasceu numa família provençal culta, inteligente, rica, e ele escreveu as peças teatrais dele de acordo com o romantismo. Tá? A obra é baseada em um indivíduo, né, chamado Cyrano de Bergerac. Lembrando que Cyrano de Bergerac, né, ele de fato existiu. Foi uma pessoa que de fato existiu. Ele viveu entre 1619 a 1655, por aí. Só que esse Cyrano de Bergerac histórico, que de fato existiu, ele era famoso por ser um homem inteligente, culto, intelectual, enfim, mas ele também era famoso por ter um nariz grande. O Edmond Rostand, né, o poeta Edmond Rostand, nascido mais de 200 anos depois da morte do Cyrano de Bergerac, ele resolveu escrever essa obra em que o Cyrano de Bergerac aparece como personagem principal. E o Cyrano de Bergerac ele enfrenta de fato essa questão do preconceito por causa do nariz dele. Na primeira parte da obra aparece o Cyrano de Bergerac, né? Aparece um artista fazendo uma interpretação num teatro, né, assim. E o Cyrano de Bergerac fica com raiva porque diz que aquela interpretação estava sendo terrível, péssima, e manda que pare imediatamente com aquela interpretação. Aí ocorre uma discussão, assim, e quase o Cyrano de Bergerac saca da espada e vai atrás do artista. E ocorre uma discussão com outras pessoas que não concordavam, outras pessoas concordavam. O Cyrano de Bergerac, ele ama muito uma moça chamada Roxane. Roxane é a prima do próprio Cyrano de Bergerac e ele ama muito ela, ele está muito apaixonado por ela. Mas como ele tem um nariz grande, ele na visão dele mesmo ele é feio, ele diz que é impossível que ele tente qualquer coisa com ela. Então um dia ele resolve escrever uma carta para ela dizendo o quanto a ama e tal, e resolve se reunir com ela numa espécie de padaria daquela época, né? Só que, só que uh, antes que ele entregue a carta, ela confessa que ela ama muito Christian, ou Christian, né? Christian. Christian é um homem, né, com o qual ela está muito apaixonada. Se eu não me engano, é primo dela também. E aí o Cyrano de Bergerac, ele, né, acaba mais tarde se encontrando com o Christian, esse, e dizendo, você ama ela e ela te ama, então por que que tu não te casas com ela? Né? O Christian, esse, ele diz, bom, porque eu sou muito nervoso, eu não sei como falar com as mulheres direito. Então o Cyrano de Bergerac ele diz, eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre poesia, porque o Cyrano de Bergerac ele era um poeta, daquele tipo de poeta que faz o seu poema na hora, sem precisar escrever. Ele diz, eu vou ensinar você a fazer poesia, a fazer poemas, né? E aí você vai conquistar o coração da Roxane, definitivamente vai se casar com ela e vai viver feliz para sempre com ela. O Cristiano, no início ele não aceitava, mas daqui a pouco ele aceitou. E aí aconteceu que o Cyrano de Bergerac começou a escrever cartas de amor para Roxane, usando o nome do Christian, como se o Christian estivesse escrevendo aquelas cartas. E aí o Christian entregava para Roxane aquelas cartas, como se de fato ele tivesse escrito aquelas cartas, quando na verdade era o Cyrano de Bergerac. O Christian era um homem muito bonito, enquanto que o Cyrano de Bergerac era um homem feio e narigudo, segundo o próprio texto nos fala. Só que o Cyrano de Bergerac ele tinha então essa habilidade com poemas, falar palavras que agradassem o coração das mulheres, poesia, poemas, uma certa delicadeza de alma, sensibilidade de alma, enfim. Então o Christian e o Cyrano de Bergerac eles jogam esse jogo o tempo todo, né? Do Christian entregar as cartas do Cyrano de Bergerac como se fosse dele, com autorização do próprio Cyrano de Bergerac, a Roxane, achando que era de fato do Christian aquelas cartas, tece altos elogios para o Christian, diz, nossa, além de belo, você tem uma alma sublime, enfim. E existe uma parte épica, digamos assim, que até se tornou muito parodiada em filmes, em novelas, desenhos animados,
seriados, enfim, em que aparece aquela famosa cena do Christian, né, declamando o seu amor para a Roxane. A Roxane estava na janela da casa dela e ela ouve de longe o Christian declamando poemas e falando do amor dele para a Roxane. E o Cyrano de Bergerac estava escondido atrás de um arbusto, falando, né, os poemas, assim, declamando poemas, para que o Christian, né, pudesse declamar como se fosse dele. Em determinado momento, até o Christian meio que se embaralha, né, fica meio nervoso, e aí o próprio Cyrano começa a declamar os seus poemas para a Roxane, só que ele muda um pouco a voz dele para parecer que é a voz do Christian, né? Tem uma parte em que aparece um sacerdote capuchinho, né? Um sacerdote, se eu não me engano, um sacerdote, em que o sacerdote tem uma carta para entregar para Roxane, e aí o Cyrano, nesse meio tempo, ele diz, né, não, é só tu seguir reto aqui, tu vai para casa da Roxane, porque senão ia interromper, né, o que os dois estavam fazendo ali naquele momento. E aí, então, nesse momento, o Christian, ele se aproxima da Roxane, dá um beijo na Roxane e se casam, inclusive. Mais tarde aquele padre volta, né, aquele sacerdote volta, dizendo, ah, vocês me enganaram, a casa dela é aqui, não é lá. E aí o Cyrano de Bergerac e o Christian, né, pedem para o padre casar, né, o Christian com a Roxane. O Christian então se casa com a Roxane oficialmente sob a autorização de um padre e a bênção de um padre. Enquanto isso, o Cyrano de Bergerac fica, né, na rua tentando impedir que as pessoas entrem e atrapalhem a cerimônia secreta do casamento, né? Era um casamento secreto. No final, então, vemos a Roxane, né, tendo que se despedir do Christian, porque o Christian e o Cyrano eles acabam entrando na guerra, né, que havia uma guerra naquela época, e aí eles acabam entrando naquela guerra. O Cyrano ele continua enviando cartas, né? De lá da guerra ele continua enviando cartas para Roxane, fazendo-se passar por Christian, né? Assinando com o nome do Christian embaixo nas cartas. E a Roxane ela acaba indo até o acampamento militar onde eles estavam para entregar doces e comidas e coisas do gênero para eles, para tentar ajudar eles, né? Tirar eles daquela fome, daquela situação, enfim. Já que ela não podia tirar eles da guerra, pelo menos ela poderia dar comida para eles se manterem. Porque, afinal de contas, o Cyrano era primo dela. Então ela tinha uma responsabilidade familiar. E o Christian era o namorado e agora marido dela. Então ela tinha uma responsabilidade familiar com ambos, de alguma maneira. No final, o Christian morre, né, em virtude da guerra. O Christian, inclusive, ele descobre, né, que aquelas cartas de amor do Cyrano de Bergerac era uma prova de que o Cyrano de Bergerac amava, de fato, a Roxane. E aí o Christian diz, não, isso é muito terrível, isso que a gente está fazendo. Tu é que deveria estar casado com ela. Ela ama as tuas palavras, não a minha fisionomia física. Era tu, Cyrano de Bergerac, que deveria estar casado com a Roxane. E aí tem uma cena em que o Christian ele acaba morrendo, né? Há uma Ele morre de um tiro de canhão, se eu não me engano, acaba morrendo. Ou de espada, não me lembro. Acaba morrendo. A Roxane fica muito triste e dentro do casaco do Christian estava a última carta escrita do Cyrano de Bergerac para a Roxane, né, com o nome do Christian, como se o Christian tivesse escrito. A Roxane pegou para ela e guardou para ela. Chegou a memorizar aquela carta, como ela vinha memorizando as outras cartas também. Depois, mais tarde, temos um desenvolvimento do tempo. A Roxane ela aparece dentro de um convento, vestida de preto, eternamente em estado de luto pelo marido falecido, sem saber que de fato era a alma de Cyrano de Bergerac que ela de fato amava e não o Cristo. O Cyrano de Bergerac ele aparece muito pobre nesse meio tempo. Inimigos do Cyrano de Bergerac tentaram matar ele, ele foi atingido por uma meningite também, né? Ficou gravemente doente, sozinho dentro de casa, sem ter muito o que comer, doente, deitado na cama o dia inteiro, com uma faixa na cabeça. Mas ele continuava indo visitar a Roxane no convento, onde a Roxane foi. E é interessante que no final, por, um, por uma questão de por uma questão de tempo, talvez, a Roxane ela pede, né, quando o Cyrano de Bergerac foi no convento visitar ela, uma de suas visitas, né, ela
começou a ler a carta, né, a última carta que o Christian tinha escrito, o Christian, né, que na verdade era o próprio Cyrano que tinha escrito, e ela começou a declamar a carta. Só que ela viu que o Cyrano de Bergerac, mesmo o tempo estando escuro, ele conseguia declamar aquela carta de cabeça. Lembrando que as únicas pessoas que sabiam daquela carta era ela e o Christian. Como é que o Cyrano poderia saber as palavras que estavam escritas naquela carta? Aí que ela se ligou que era o Cyrano de Bergerac que escrevia as cartas de amor. Aí ela tem aquele momento, digamos assim, romântico, né? Em que ela diz, então a alma que verdadeiramente eu amo era a tua alma, Cyrano, não era a alma de do Christian, né? Só que nesse momento o Cyrano ele já está morrendo por causa da meningite, os médicos até tinham proibido ele de sair da cama, né? Então tudo isso afetou a doença, afetou a saúde dele, e ele acaba morrendo nos braços da Roxane, né? Ele tem um momento em que ele saca da espada, né? E ele começa a lutar como se estivesse lutando contra a morte, mas, né? Ele acaba morrendo no final. É interessante, né? A cena ela é bem romântica. A carta que o Cyrano de Bergerac escreveu, a última carta que o Cyrano de Bergerac escreveu com o nome de Christian ainda, e que a Roxane fez questão de memorizar, dizia o seguinte, ó: Roxane, adeus, vou morrer. Ainda esta noite, creio, minha amada, o amor que não pude expressar pesa-me na alma. Estou morrendo. Nunca mais meu olhar maravilhado, meus olhos que ao ver-te vibravam, alcançarão em voo os gestos que fazes. Revejo um deles, sigelo e familiar, o tocar da tua fronte e quero gritar, e grito, adeus, minha querida, minha adorada, meu tesouro, meu amor. Meu coração não te deixou sequer por um segundo. Eu sou e serei, mesmo no outro mundo, aquele que te amou sem medida. E quando o Cyrano de Bergerac queria terminar de recitar a carta, foi que a Roxane exclamou: "Ah, então era tu, né?" Porque ele estava falando de cor, né, de cabeça isso daí. Então, aí que ela descobriu que era ele que tinha escrito aquela carta. E mais tarde ela declarou para ele que ela amava o Christian não tanto pela beleza física do Christian, mas sim por causa das cartas, por causa das palavras de amor, de carinho, de afeto. Foi isso que conquistou a alma dela. E aí tu tem então essa cena trágica, terrível, né, do Cyrano de Bergerac morrendo nos braços da Roxane. E o Cyrano de Bergerac dizendo: não desprezes o amor que tu tinha pelo Christian, né? Apenas faça com que quando eu morrer eu receba, né, nem que seja uma pequena porção desse mesmo amor que tu diz que tu sentia pelas palavras que tu achavam que eram dele. Algo nesse sentido ele fala, né? E ele acaba morrendo, então. Então quer dizer, é uma cena muito triste, né? É uma cena muito triste. A parte mais engraçada que eu achava, né, que eu achei, inclusive, foi no início, né, no início. Quando as pessoas começam a olhar para o nariz do Cyrano de Bergerac, ele fica irritado, ele diz o seguinte: muitas coisas você poderia falar do meu nariz, variando o tom, por exemplo. Agressivo. Meu senhor. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó, vocês que estão tirando sarro do meu nariz, por que vocês estão usando essa linguagem? Vocês poderiam usar qualquer tipo de linguagem. Olha só. Agressivo. Meu senhor, se eu tivesse um nariz como esse, pediria imediatamente que o amputasse. Amigável. Mas ele deve mergulhar em sua taça para beber seu vinho. Arranje um hanap, que é uma tampa, né? Descritivo. É uma rocha, é um pico, é um cabo. Mas o que digo? Um cabo? É toda uma península. Curioso. Para que serve essa oblonga cápsula? Para guardar tinta ou colocar lápis? Gracioso. Gosta tanto assim dos pássaros que paternalmente se preocupa em estender este poleiro às suas patas? Truculento. Quando fuma, meu senhor, de seu nariz sai a fumaça do tabaco, sem que os vizinhos pensem que é fogo? Prevenido. Cuidado, não vá ao solo de cara, sua cabeça puxada por toda essa carga. Terno. Que tal fazer-lhe um telhado para que ao sol não fique desbotado? Pedante. Somente o animal que Aristófanes chama de hippocampelefantocamelos deve ter tido no focinho tanta carne sobre o osso. Cavaleiro. Amigo, está na moda esse gancho? Para pendurar o chapéu é realmente muito cômodo. Enfático.
Nenhum vento conseguirá, nariz magistral, resfriar-te por completo, a não ser o mistral. Dramático. Quando sangra, é o mar vermelho. Admirativo. Tudo que quer um perfume. Lírico. Então és um tritão e esta tua concha? Ingênuo. Este monumento, o visitamos quando? Respeitoso. Aguente, meu senhor, tantos cumprimentos. Isso é o que se chama estar em evidência. Camponês. Credo, isso é um nariz? Assombração? É algum rabanete gigante ou algum melão anão? Militar. Apontar contra a cavalaria. Prático. Gostaria de colocar no loteria? Certamente, meu senhor, maior prêmio não haveria. Finalmente, parodiando Pírame aos soluços, eis então este nariz que destruiu a harmonia dos traços de seu mestre. O traidor por isso enrubesce. Era isso, meu caro, mais ou menos o que me terias dito se tivesses um pouco mais de letras e de espírito. Mas de espírito, ó mais lamentável dos seres, jamais tiveste um átomo, e de letras tens apenas as que formam esta palavra, parvo. Além disso, se tivesses a necessária inteligência para poder diante dessas nobres galerias oferecer-me tais gracejos, não terias articulado sequer um quarto da metade do começo de um deles, pois ofereço-os a mim, habilmente, eu mesmo, e não permito a mais ninguém fazer. Então quer dizer, tu tem. Esse é o único momento assim, que eu achei engraçado e que eu não achei triste dessa obra. Né? Aquela parte em que aparece o Cyrano de Bergerac, né? ah, declamando poemas, né? No ouvido do Christian, escondido atrás de um arbusto, no ouvido do Christian, e o Christian, por sua vez, tinha que declamar para Roxane, como se fosse ele. Aquilo eu achei muito triste, né? Quer dizer, imagine a mulher que tu ama nos braços de outro e tu tendo que incentivar ela de fato a amar ele, tu tem que incentivar ele a de fato amar ela, para ter certeza que tu vai ver aquela mulher que tu ama de fato feliz. Então, esse é o nível mais elevado do amor romântico, né? O amor romântico, né? E aí entra o romantismo europeu, né? O romantismo europeu, ele via o amor dessa maneira, quer dizer, se eu amo muito uma mulher e se eu sei que essa mulher, ao estar ao meu lado, ficaria triste, né, não conseguiria ser feliz ao meu lado, eu prefiro ver ela, então, nas mãos de outro homem do que nas minhas próprias mãos. Essa é a síntese do romantismo europeu, essa é a síntese do romantismo literário. A maioria das obras românticas da literatura, quando tu lê, elas vão se basear nessa noção. Né? O Cyrano de Bergerac, ele seguiu esse princípio, né, dele preferir ver a Roxane nas mãos do Christian, porque ele achava que nas mãos do Christian a Roxane seria feliz mais do que com ele, e que ele, por ser feio, não teria a mínima chance com a Roxane. E, por outro lado, o Christian, por ser belo, teria todas as chances com a Roxane. O Cyrano de Bergerac ele segue essa lógica, e também a obra O Sofrimento do Jovem Werther segue essa lógica, né? Escrito pelo Johann Wolfgang von Goethe, né? Em que o jovem Werther ele comete suicídio no final, né? O jovem Werther estava apaixonado pela Carlota, mas a Carlota era esposa do Alberto. E aí, então, no final, o jovem Werther prefere o suicídio, né, do que viver aquela situação de amar a mulher de outro homem. E, né, como ele viu que aquela mulher estava feliz ao lado daquele outro homem, né, e que aquele outro homem era até amigo dele, então ele preferiu a morte do que tentar tirar aquela mulher dos braços de outro homem, né, sendo que de repente ela seria infeliz com ele. Então, quer dizer, tu tem bastante isso dentro do romantismo, né, dentro das obras românticas. Então tá aí, pessoal. Essa história aqui, né, é uma história que eu tinha assistido em filmes quando eu era mais novo. Mais tarde eu resolvi comprar esse livro, né, Cyrano de Bergerac. Na verdade eu não cheguei a comprar, eu recebi de presente. Cyrano de Bergerac, né, em que exatamente para poder ler ele, né, porque eu já tinha assistido o filme, então eu resolvi ler esse livro aqui para ver. E o livro é muito melhor do que o filme, né? Exatamente por ser livro, né? Inclusive no texto original em francês, né, aparece naquela última carta do Cyrano de Bergerac, aparece ele dizendo, né, Roxane, adieu, je vais mourir, c'est pour ce soir je crois ma bien-aimée. Quer dizer, aí tu tem, nas traduções, né, não aparece esse ma bien-aimée, né? A frase ma bien-aimée, ou ma bien-aimée, significa minha bem-amada, né? Os tradutores traduziram apenas como amada, né? Minha amada. Então,
Tem tudo isso. Então assim, pessoal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. E não se esqueça de ler esse livro. Esse livro é muito bom, eu recomendo, é muito importante. Leia esse livro. Vale muito a pena ler esse livro. Tá certo? Então, um forte abraço e até mais.